Então, só relembrar, né, o que a gente já, já viu, né, na última aula. A gente finalizou definindo o ângulo entre retas, né? Então, só lembrando como que a gente define aqui o ângulo, né, entre duas retas, né? Eu vou tentar omitir um pouquinho das construções, né, de algumas até justificativas, que a maioria são semelhantes de triângulos, tá? Mas aquelas que eu achar que pode ajudar vocês a resolver no exercício, então essas aí eu vou tentar fazer. Bom, então, lembrando, se eu tenho duas retas aqui no espaço, né? RS. Então, se eu quero calcular o ângulo entre essas duas retas, pego um ponto aqui, ó, qualquer do espaço, pego uma reta R' paralela a R, passando esse ponto, né? Pego uma reta S', pego uma não, só tem uma, né? S' paralela a S, passando nesse ponto. Então eu escolho um ponto A lá qualquer no espaço, pego as retas paralelas e calculo o ângulo entre essas duas retas. O ângulo entre essas duas retas vai ser, por definição, o ângulo entre as retas RS. Tá? Então a dificuldade nossa foi mostrar que isso aqui é uma boa definição, né? A gente mostrou que isso aqui independe do ponto que a gente pegue, né? Se eu pegar um outro ponto, pegar outras retas, né, paralelas aqui, paralela a S, eu vou encontrar o mesmo ângulo, né? Então tem toda uma construção aqui para a gente provar isso, tá? Bom, aí a gente definiu que são retas perpendiculares, né? R e S. Então, são. Bom, a gente usa, vamos pensar aqui, o termo perpendicular ou perpendiculares. O R é perpendicular a S, né? Então, se elas se intersectam, né? Se são concorrentes. E o ângulo entre elas é 90 graus. É 90 graus. E elas são ortogonais. O termo ortogonais também pode ser usado para perpendiculares, tá? Se o ângulo entre elas é 90 graus. Né? Aqui elas podem ou não se interceptarem, tá? Bom, então aqui a gente conseguiu já definir o ângulo entre retas, né? Agora, o que é uma reta e um ângulo serem perpendiculares, né? Então aqui a gente parou da aula de sexta-feira. Então agora a gente vai definir o que é uma reta ser perpendicular a um plano. Tá? Então uma reta R é perpendicular a um plano alfa se ela for perpendicular a todas as retas desse plano. Um plano alfa se R é perpendicular a todas as retas desse plano. Tá? Ou seja, a notação R perpendicular a alfa. Tá? Então, o que acontece? Né? Se R é perpendicular a alfa, ele vai ter que interceptar alfa e o ângulo, né, entre a reta R e qualquer reta de alfa é 90 graus. Bom, da maneira análoga que a gente viu para retas planos paralelos, só antes de colocar aqui
proposição, vocês lembram que a gente mostrou que para eu provar aqui, ó, que dois planos, né? Se eu pego um plano alfa e um plano beta aqui, né? Bom, como que eu mostro que esses planos são paralelos, né? Em geometria analítica é fácil, porque se eu tenho a equação do plano, eu mostro que o conjunto dos pontos daqui não intercepta o conjunto dos pontos aqui, né? Eu tenho equações, então eu mostro que não tem pontos que estão nos dois planos simultaneamente. Mas a gente mostrou, né, em uma proposição que mostrar que esses dois planos são paralelos, basta eu mostrar que tem um par de retas aqui num plano, um dos planos, né, RS, digamos, par de retas concorrentes que são paralelas a esse plano. Ou seja, R não intercepta beta e S não intercepta beta. Mas lembra que elas têm que ser concorrentes, né? Então, para a gente caracterizar aqui uma reta perpendicular a um plano, a gente vai caracterizar com uma coisa parecida com essa aqui, né? Ela vai ter que ter um par de retas concorrentes também que sejam perpendicular a essa reta aqui. Eu vou colocar aqui a T e S, não vou colocar R porque eu estou usando aqui, tá? Mas a ideia é essa. Como que eu caracterizo uma reta ser perpendicular a um plano sem ter que mostrar que essa reta é perpendicular a toda a reta do plano, né? Vai bastar que seja perpendicular a um par de retas concorrentes, tá? Ou ortogonal a um par de retas concorrentes. Então essa aqui é a proposição, né? Então, da mesma forma que a gente viu para retas paralelas, a gente tem para retas concorrentes também. Então, né, proposição aqui, dados, deixa eu escrever completo, deixa eu escrever o termo inteiro. Ó, proposição. Bom, então, de novo, é uma forma de facilitar mostrar que uma reta e um plano são perpendiculares, né? Então, dada o dados, né, uma reta R e um plano alfa. Bom, tem-se que R é perpendicular a alfa se e somente se R for ortogonal a um par de retas concorrentes de alfa. Oi, Evandro, tá dando Oi? umas travadas por causa dessa internet. Oi? Perdão. Ah, tá. Parou um pouquinho aqui? Ah, ok. Vou ver se eu falo mais alto aqui. Minha internet também não tá 100% aqui, não. Se começar a dar problema, eu mudo ela aqui. Eu mudo pro celular. Um par de retas concorrentes de alfa. Tá? Acho que parou de oscilar aqui. Tá? Qualquer coisa vocês me avisam que qualquer coisa eu migro para a internet do celular. Bom, como que a gente prova isso aqui, né? Tem um lado. Então a ideia aqui é, antes da demonstração, a ideia aqui é facilitar, né? Então, bom, eu tenho aqui um plano. Eu tenho uma reta R aqui. Bom, claro que essa Ô, reta... Evandro, Oi? Tá travando? eu falo, eu falei, eu acho que não saiu pra você. Tá travando bem, viu? Faz uns 3 minutos que eu tentei falar, mas não saiu ainda. Não, beleza. Eu vou
gerar outra internet. Só um instantinho, vou finalizar o vídeo aqui.